Boa noite, pessoal. Bem, boa noite para quem está assistindo, boa tarde, bom dia para quem for assistir depois da gravação. Nós estamos aqui, mais uma live estudo, e vocês devem estar achando estranho, porque eu sou a mediadora, diferente do nosso Alan, que já era de praxes, e diferente dos outros também, agora temos duas pessoas, além de mim, mulheres, para falar de um assunto super importante, que é a representatividade feminina e a ação comunitária nesse sentido nas mulheres do Salgueiro, que é o projeto que vamos falar hoje. Eu sou acadêmica de História, fazendo na UERJ, participo do grupo Fala de Sala de Aula já tem um ano e pouquinho, então é uma honra estar aqui com duas mulheres de peso para falar sobre essa educação social na prática. Temos aqui a Clara, que acabou de entrar para o nosso grupo, mas que já está ligada em todos os... E a nossa Janete, que é a representante do grupo Mulheres do Salgueiro. Agora elas vão apresentar para vocês. Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, né? Dependendo do horário, né? Que as pessoas podem assistir. Meu nome é Clara, eu, diferente da Ariel, não sou da história, eu sou da pedagogia. Cheguei no grupo tem alguns meses, é bem recente a minha chegada, e fui presenteada aí com o convite do Alan e da Ariel para estar participando da live de estudos sobre um tema assim que me tocou bastante, que é a questão mesmo da cidadania dessas mulheres e como que esse projeto pensa e age, consegue colocar em prática questões tão caras para a gente, que é a educação no espaço não escolar e a cidadania dessas pessoas. Então, agradeço de antemão a todo mundo o convite. E agora eu passo para a Janete para ela se apresentar e falar um pouco, né, sobre o contexto desse projeto para nós. Bom dia, boa tarde, boa noite, é tudo junto, né? Dependendo do horário que as pessoas estiverem assistindo. Quero agradecer, né, ao grupo pelo convite, é sempre um prazer estar junto com vocês e falar, né, da nossa experiência, da nossa vivência prática. O meu nome é Janete Nazarete, eu sou pedagoga de formação, e antes de ser pedagoga, eu sou militante, né, de direitos humanos, do direito da mulher, da criança, e sou cofundadora do coletivo Mulheres do Salgueiro, né, que é uma organização comunitária com uma perspectiva de emancipação feminina dentro da comunidade, né, do Complexo do Salgueiro, aqui em São Gonçalo. E a gente vem aí, ao longo dos anos, permeando, né, uma caminhada de busca pelos direitos, né? E pensar nos direitos é pensar em cidadania, é pensar em igualdade de gênero, é pensar em emancipação feminina, em vida mesmo, né? Porque tudo isso está muito envolvido, né, na questão do direito à vida. E aí eu acho que é essa a minha apresentação inicial. Então, a primeira questão, né, que eu acho super pertinente que vocês trazem é o histórico que vocês apresentam, de estar num lugar que é negligenciado pelo Estado, que é negligenciado em tudo, como você coloca na sua apresentação, que você milita pelo direito à vida e você se dá ali por conta de estar num local onde esse direito é negado, porque direito à vida não é só gestar e colocar no mundo, né? Direito à vida engloba muito mais do que isso, não é simplesmente você colocar, né, a vida humana no mundo, né? Como às vezes as pessoas limitadamente podem pensar. Então, quando você fala no histórico do seu grupo, nessa militância do direito a viver, e que essas mulheres, vocês buscam, né, uma profissionalização para essas mulheres, uma inserção no mercado de trabalho, uma inserção na educação, porque o contexto ali, muitas não tiveram acesso à educação formal,
Então, como que vocês desenvolveram isso? Porque a gente sabe que é muito difícil, é muito duro, né? Dentro da realidade que vocês estão inseridos. Então, como que vocês conseguiram dinamizar isso? Então, há muitos anos atrás, né, aqui do nosso lado, Itaoca, tinha um lixão, né, que era onde recebia todo o lixo de São Gonçalo, e ali tinham muitas mulheres que eram, ao mesmo tempo, trabalhadoras dessa atividade, eram mães, eram chefes de família, e um grupo, né, de moradores aqui da comunidade começou a se reunir. Essa era uma questão muito forte naquele momento, e iniciamos com algumas pesquisas, e essas pesquisas apontavam para um perfil, né, de trabalhadoras mulheres, né, em sua maioria eram mulheres, elas estavam fora do mercado de trabalho formal. Essa ausência do mercado formal se dava por conta de algumas questões, que era a falta do perfil que era exigido no mercado formal, a falta de escolaridade e também a questão da autoestima, né? Eram alguns fatores que impediam essas mulheres de estarem no mercado formal. E aí, dentro desse movimento todo, que eu costumo dizer que não existe, né, coincidência, a gente teve aí assessoria, né, de uma ONG e de um financiamento que veio da Alemanha. E aí a gente começou a fazer um trabalho, foram muitas e muitas reuniões, muitas pesquisas para entender que perfil era esse. Então, como as mulheres acabavam sendo a grande maioria dessas reuniões, a bandeira de luta pela questão feminista, ela foi algo muito natural de acontecer, não que a gente vá separar, não, isso aqui é dos homens, a gente não vai fazer. Não, foi natural isso. Então, por isso que a gente fala pelo direito à vida, né? Porque quando você fala pelo direito à vida, você está englobando toda uma família, né? Independentemente de quem está chefiando. Mas, para a gente falar, né, de uma emancipação que, historicamente, né, a gente sabe que as mulheres são silenciadas e são vítimas de uma exclusão aí de sociedade, a bandeira feminista ela foi algo posto naturalmente, e aí a gente entendeu que para as mulheres romperem com as correntes de violência, elas necessitavam também de ter a sua renda, que essa renda lá do lixão não era algo que ia fazer com que essa mulher muitas vezes conseguisse transformar essa situação. E aí a gente pensou, então a gente vai trabalhar a cidadania e ao mesmo tempo a gente vai trabalhar a formação profissional. E aí a gente tem esse espaço hoje de acolhimento, né? A gente tem uma ação principal que é um curso de moda, não é um curso de costura, é moda, porque aí a gente vai falar do empreendedorismo, da técnica de costura, enfim, e vai potencializar essas mulheres para que elas se tornem, de fato, não só sujeitos da sua própria história, mas também empreendedoras do seu próprio negócio. Sim, porque uma coisa que é muito latente, né? Não é simplesmente sair da condição difícil. Para você sair dessa condição difícil, você tem que ter meios, né? E uma das coisas que vocês propõem justamente são esses meios, né? Como você colocou aqui, que você precisa empreender, né? Você precisa ter de onde tirar o seu sustento, mas um sustento que de fato você consiga prover para sua casa, não só uma renda mínima, onde você não consegue nem suprir, né, as questões básicas do dia a dia. Ariel, quer fazer alguma colocação? Não, é interessante, como a gente estava conversando anteriormente, é interessante como esse projeto toca realmente o Salgueiro. Porque, assim, por mais que várias pessoas não conheçam, estejam até conhecendo agora com essa live, se você for procurar em jornais, super tem várias notícias e tudo mais falando sobre o trabalho social dessas mulheres e como que esse trabalho acaba trazendo significados na vida delas, né? E até na vida da Janete, que, tipo, é uma linha dupla, né? Porque, assim, é muito legal quando você está fazendo um projeto social e você acaba aprendendo com aquela pessoa, assim. Você aprende que
o mínimo que você tem, você está sendo super valorizada, porque aquelas mulheres são completamente desvalorizadas há muito tempo. E quando o projeto traz esse feminismo para o debate, muitas mulheres não sabem nem o que é feminismo, mas estão praticando pautas feministas há muito tempo dentro do seu próprio lar. E isso é muito legal, porque a academia, né, traz toda aquela teoria, traz teóricas como Bell Hooks, como a própria Djamila, como várias outras teóricas norte-americanas, muitas vezes, mas a gente não olha para dentro do nosso bairro. A FFP trabalha, na faculdade, né, trabalha várias teóricas feministas ou teóricos marxistas e tudo mais, mas é legal a gente ver projetos como esse da Janete e vários outros projetos de educação social, de convivência, né, que é o dia a dia, que é a prática, que já estão fazendo isso mesmo antes dessas mulheres, né, são do projeto, saberem ou realmente colocarem um nome, né? Então, assim, é na prática mesmo que a Janete ou outras mulheres estão encarando esses processos emancipatórios, né? Isso é muito bacana. E pensando assim que a gente, quando trata essa questão do empreendedorismo, a gente não trata isso com romantismo, a gente trata isso como uma realidade que se vive, né? De uma exclusão, né? Que também é uma negação de direitos, né? Porque o empreendedor ele não tem lá uma política, né? De que vai dar um apoio para ele abrir seu próprio negócio, não vai dar a formação, né? Eu estou falando isso a nível de Estado, né? Para que, de fato, a pessoa consiga se manter a partir do seu próprio negócio. Então, quando a gente fala do empreendedorismo, a gente vai falar entendendo, né, que a gente está numa sociedade capitalista, de consumo, e que a gente precisa, na verdade, vir na contramão disso. Então, pensar, por exemplo, num conceito de economia solidária na prática, né, de como é que eu vou deixar de comprar alguma coisa por conta de uma marca que é muito cara, que vai continuar, né, sucateando a minha mão de obra, faz parte desse processo, né, de entender essa metodologia que a gente vem trabalhando, de autoafirmação, de construção desse sujeito, né, desse reconhecimento enquanto sujeito de direito, né? Porque quando a gente fala também assim dessas questões, né, do feminismo, quantas mulheres vivem um processo de violência e elas não se reconhecem, porque elas nem sabem, elas vão achar que a violência é só aquela violência que deixa a marca no corpo, né? Mas não entende porque não sabe que existe a psicológica, que existem vários outros atravessamentos com relação à violência contra a mulher, e que ela, em algum momento, ela sim é vítima, porque todas nós, de alguma forma, em algum momento da vida, foi vítima. E quantas são que precisam romper com essas cadeias, né? E aí a gente entende que o fator financeiro, a emancipação econômica, ela é muito importante para que a mulher consiga romper. Mas também, eu costumo falar que conhecimento é poder, né? E aí isso também me leva a ir para uma faculdade com 36 anos de idade. Bem, uma segunda pergunta que com certeza muita gente tem dúvida, né? É de como esse projeto em específico, ou outros, né, conseguem fazer tanta coisa, porque, assim, eu com esse projeto já tem um tempo, eu, em parceria com o Lucas, que é outra pessoa daqui do grupo, ele fez um trabalho uma vez para a faculdade também, ele tem bastante convivência, né, com mulheres salgueiro. Ele sempre apresentou isso para a gente, e é interessante a maneira de que ele sempre falou, e é bem óbvio, que a Janete, assim como outras mulheres que participam de lá, elas estão sempre na correria. Tanto que para gravar, para fazer essa live, foi bem difícil. A gente teve que conversar nos horários. Mas, basicamente, a minha pergunta gira em torno assim: você, mesmo com toda a falta de estrutura do Estado, né, e toda a falta de subsídio desse governo, e dos outros também, né? Acaba fazendo, se adequando muita coisa ao projeto, você acaba correndo atrás de muita coisa que deveria ser um pouco mais prático, né? Porque, assim, realmente, como a gente falou no bloco anterior, essa negligência por parte do governo é sentida nas áreas mais marginalizadas, que são as áreas que mais trabalham no nosso projeto, no Fora de Sala de Aula. E, assim, eu queria saber como que você consegue
ter ânimo até, né, para ir atrás de tanta coisa, do mínimo que elas já deveriam ter tido. Bom, a gente tem um entendimento, né, dentro lá do conceito de economia solidária, que é algo muito importante, que é a sustentabilidade. Então, bem no início do nosso trabalho, eu já era crítica, por exemplo, com relação a um ponto que é o voluntariado. Porque eu, enquanto mulher preta periférica, eu sou militante. É uma coisa, eu estou lutando por uma causa. Ser voluntária, para mim, é muito complicado, assim como para outras mulheres. Então, a gente precisa entender que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Então, pensar que a estrutura da sede do projeto e as pessoas que estão ali trabalhando, que ao mesmo tempo trabalham, né, essa relação de trabalho e militância, elas precisam sobreviver, então é pensar como que a gente faz para captar recurso, né? Porque eu não tenho uma carteirinha, né, de militante para chegar lá na farmácia e pagar o remédio, nenhuma de nós temos. Então, pensar a sustentabilidade enquanto continuidade desse trabalho, né? Então, a gente tem aí, a gente foi traçando, né, ao longo da nossa trajetória, algumas linhas de atuação. Então, a gente tem uma linha de atuação que é buscar a legalização desse coletivo. Então, hoje nós somos um coletivo constituído juridicamente, com CNPJ, temos todas as certidões necessárias para pleitear os projetos e os editais. Ainda existe ainda uma parte da legalização que sempre precisa, né? Porque acaba que esse universo ele é muito tenso, mas a gente consegue hoje participar de muitos editais, e isso dá uma garantia de continuidade do trabalho, uma garantia de conseguir ofertar também atividades de forma gratuita para a comunidade. Isso é muito importante, porque a gente está falando, né, de uma população que é vulnerável, então a gente está aí com a gratuidade como forma de fato, conseguir atender a quem precisa. A outra parte que a gente luta pela sustentabilidade são a gente criou uma linha de produtos para ser comercializado, que tem por base a sustentabilidade ambiental, que é pensar bolsas para evento, a partir do banner, o couro da tilápia, que é também produzido pelas alunas, né, do curso de moda, aquele curso que eu falei no bloco anterior, e aí a gente consegue comercializar. Então, a gente vai gerar uma renda para pagar uma luz, a gente vai gerar renda para pagar o telefone, para que as pessoas minimamente, e essas mulheres principalmente, né, que elas consigam ter a sua própria renda. E a outra questão, que é numa escala menor, mas que funciona, são as doações, né? É buscar captar aí doações para a gente conseguir dar conta e fazer com que, na verdade, a gente consiga, né, atender esse perfil, né, de vulnerabilidade social, e o fator econômico é importante. Então, a gente está aí bem... ano passado foi um ano muito difícil, foi o primeiro ano da pandemia, não tinha editais abertos, e os editais que foram surgindo foram só mais para o final do ano, que foram os editais, né, voltados para a cultura, que foi o Aldir Blanc, e a gente concorreu, mas a gente viveu no ano passado com doações, praticamente sem recurso financeiro, mas com doações, também conseguindo doar alimentos, cesta básica e álcool, máscara para as pessoas, e com pequenas vendas, né, pela internet, desses produtos que são produtos sustentáveis, né? Então, a gente não fechou as portas na pandemia, pelo contrário, eu costumo falar que eu estou trabalhando dobrado, porque isso que a gente está fazendo aqui, né, que são os encontros remotos, eles se tornaram algo muito potente, né, nesse universo da pandemia. Então, e a gente não quer ficar fora desse universo. Então, a gente conseguiu participar de tudo que a gente foi convidado, e também ofertamos, né, por conta do projeto Aldir Blanc, a gente conseguiu ofertar também atividade remota para as pessoas, que aí é um outro processo também da gente de inclusão, né? Além de ser inclusão social, ela é inclusão digital, porque muitas pessoas não têm, elas têm a facilidade de entrar no Facebook, no Zap, mas elas não têm a facilidade, pela nossa cultura, né, que sempre foi presencial, de fazer algo remoto. Então,
os recursos que vieram também dos projetos possibilitou a gente também a ter esse novo universo, tanto para a gente como para a comunidade. Então, aproveitando para chamar o próximo bloco, eu também convido vocês a curtir, compartilhar o nosso vídeo, a também curtir, compartilhar, seguir as Mulheres do Salgueiro também nas redes sociais delas, nas nossas redes sociais também. Tem a página do Facebook, tem o Instagram. O Instagram, qual é o nome mesmo do Instagram, Ariel? Eu ainda não gravei. O da página do Facebook. Nosso Instagram é fora da sala de aula FFP. Então, tem a página do Fora da Sala de Aula no Facebook também. Curtam, compartilhem. Curtem e compartilhem também as redes do coletivo, porque como a Janete colocou para a gente, realmente, né, é uma coisa potente, né? Então, vale a pena a gente curtir, compartilhar, para poder passar para mais pessoas. Agora, para encerrar, uma coisa que vem a calhar com a nossa live, quando a gente fala sobre organização comunitária, eu vejo que vocês tiveram uma preocupação o tempo todo muito grande com isso, em como organizar a vida dessas mulheres, de dar possibilidades delas se organizarem, e como você colocou muito bem, sem romantizar, trazendo ali o real, o que é, como vivemos em nossa sociedade, não é só simplesmente falar de empreender, de vamos, né, partir, fazer por nossa conta, mas realmente dando subsídio para essas mulheres entenderem de fato o que é o empreendedorismo. E, em contrapartida, vocês, mais do que nunca, ensinando o que é empreendedorismo, vocês, né, nesse período, então, de pandemia, vocês conseguiram incluir os filhos e netos dessas mulheres dentro desse contexto. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Então, o trabalho com as crianças, ele é algo para a gente revigorante, né? Porque lá atrás a gente sempre teve uma proposta de fazer um trabalho com as crianças, então a gente chegou a fazer algumas pautas, a pensar um projeto pedagógico, e a gente pensava assim, a gente percebia, na verdade, que as crianças tinham muita dificuldade, né? Algumas crianças tinham muita dificuldade com o ensino formal, né? Essa construção desse conhecimento da escola formal. Então, a gente pensava assim, vamos fazer uma atividade lúdica que contribua para esse ensino na escola. Então, por exemplo, vamos fazer uma oficina de pizza, e aí ali os ingredientes, a contagem, enfim. E a partir dali a gente, por exemplo, vai estudar matemática, né? Então, isso era uma coisa que estava lá numa caixinha guardada, que a gente não tinha conseguido ainda colocar em pauta. E aí veio a pandemia, né? Veio a pandemia, esse cenário das escolas fechadas, das crianças em casa. A gente já tinha começado, né, uma parceria muito potente com a UERJ, né, que é o grupo de extensão do Pompeias, e a gente já tinha começado esse trabalho, né, aqui no território, e aí a gente foi, na verdade, costurando, né, essa trajetória que pretendia potencializar a criança enquanto sujeito de direito. A criança da comunidade, no momento da pandemia, ela não consegue fazer isolamento social porque as casas são pequenas, então a criança fica na rua, a criança passa a ficar muito mais tempo no celular, né, por conta desse tempo ocioso que estava aí, e aí a gente começou a organizar isso na prática, né? O pessoal da Pompeias comprou com a gente essa história, auxiliando e dando, na verdade, a parceria para a gente conseguir organizar, e aí a gente foi organizando. Hoje a gente tem um trabalho que atende 15 crianças dentro da comunidade, que são, na sua maioria, são filhos e netos das mulheres do Salgueiro. A gente tem hoje uma demanda para ampliar esse número, mas a gente está segurando, porque a gente entende que precisa ter um projeto para a gente não fazer de qualquer jeito, né? A gente precisa ter algo que realmente seja de qualidade, e a perspectiva nossa é que a gente consiga contribuir com o desenvolvimento infantil da criança, com o desenvolvimento cognitivo das crianças, né?
a partir de atividades que possam estar de forma lúdica, mas, ao mesmo tempo, contribuindo, né, para a escolarização dela no espaço da escola formal. Então, isso tem sido aí algo muito surpreendente, porque as crianças, elas são encantadoras, elas são pérolas, e a gente entende, né, que a criança, ela é o futuro. Então, por que não a gente já ter a militância, né, do posicionamento de uma consciência mais cidadã construída a partir, né, da infância? Então, é pensar o direito à vida, o direito à infância, o direito a brincar, mas também ao direito de ser sujeito, né? Porque acaba que a criança, ela não tem esse direito de ser sujeito de direito, né? A criança da comunidade. Então, o que a gente quer para essas crianças é justamente esse posicionamento de vida, né? De direito a ser sujeito de direito. Nossa, que potente. Cheguei e fiquei impactada, Ariel. Eu acho que a sua fala nem precisaria de mais nenhuma, Né? atrás, né? Porque, assim, você está vendo isso no seu dia a dia, sabe? Você lida com as frustrações, você lida com as conquistas, e isso deve ser, assim, ainda mais em época de pandemia. Você tocou nessa parte, né, de pandemia, e eu fiquei pensando, a primeira coisa que eu pensei quando a gente foi fazer a live é isso, como que tá lá na pandemia, porque eu vi essa questão das máscaras e do álcool em gel, mas eu pensei em como vocês realmente estavam se mantendo e como vocês, que trabalham no projeto, estão se mantendo no nível de saúde mental. Porque, assim, não tem como a gente fazer um trabalho, não tem como a gente fazer um trabalho social se a gente não tiver esse entendimento de, caramba, eu sei que é cansativo, eu sei que tá tudo passando por... Tá tudo reconstruindo, né? A gente está passando por essa pandemia bem complicada, mas existem pessoas lá mais do que miseráveis, sabe? E isso é uma coisa que também mexe com a gente no dia a dia. Então, é muito potente quando você fala com tanto engajamento sobre essas causas sociais, sobre essa luta que você tem há tantos anos. Então, gente, nós temos 5 minutos para poder fechar. E eu queria agradecer a Janete pela disponibilidade, que eu sei que não é fácil você conseguir esse tempo, né, para estar aqui conosco, para trazer um pouco desse trabalho para a gente, para conhecermos melhor, como a Ariel falou, nível de saúde mental nesse momento, uma coisa assim muito difícil, diante de tudo que vocês vêm atravessando por conta do momento. Então, eu só tenho mesmo a agradecer. E mais uma vez eu vou pedir para vocês que estão nos assistindo, curtir, compartilhar, ir lá nas redes sociais nossas e do coletivo, porque veiculando o que nós estamos conversando aqui, nós também traremos, né? Nós vamos ter um acesso a mais pessoas de conhecer esse trabalho maravilhoso, sem palavras mesmo. Muito obrigada, Janete. Gente, eu só tenho a agradecer a vocês pela oportunidade, né? Da gente estar aqui dividindo um pouco da nossa experiência. Eu espero que isso possa contribuir, né, para a gente pensar uma educação fora da escola, mas uma educação realmente transformadora, uma educação que faça sentido, né, para a construção de uma nova sociedade, de uma sociedade de fato mais justa, mais igualitária para todos e para todos e para todes. Então, a gente pensar mesmo que a partir dessa ferramenta que a gente pode impactar a vida do outro, a partir da empatia. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, representando esse coletivo, porque eu não faço nada sozinha, eu sou uma porta-voz, eu sou alguém que está de frente, mas que não faria sentido nenhum se eu fosse sozinha, né? Se eu olhar para o espelho e só conseguir refletir a minha imagem, não tem sentido. Então, agradecer a vocês e pedir realmente que sigam as nossas redes, porque nesse momento a gente precisa ocupar esses territórios para a construção de pensamentos que realmente sejam emancipatórios. Um beijo para todo mundo. Muito obrigada. Tchau, gente. Muito obrigada Tchau, pela gente. participação e até a próxima. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.